E aí, botequeiros, dando continuidade à nossa série de como jogar Yu-Gi-Oh! Hoje nós vamos aprender sobre os tipos dos efeitos, ok? Então, bora lá! Bom, pessoal, antes de vocês verem esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam o vídeo de corrente, ok? Ou então tenham um entendimento muito bom de corrente, porque vai ser necessário para esse vídeo aqui. Antes da gente falar sobre os efeitos em si, vamos falar sobre o PST, que é basicamente uma padronização dos textos de Yu-Gi-Oh! Para tornar esses textos mais entendíveis, esses textos tirar a dupla interpretação deles. Então, deixa os textos bem uniformes e até quem não entende inglês, depois de um tempo, começa a se habituar e conseguir ler as cartas em PST muito facilmente, tá? Então vamos lá, vamos ver uma carta ali com o PST. Ela fala assim pra gente que uma vez por turno, 2 pontos, né? Você pode pagar 1000 pontos de vida, então dar alvo em uma carta em campo, ponto e vírgula, bana esse alvo. Então o que a gente tem ali? Até os 2 pontos a gente tem grifado em azul uma sentença que a gente vai chamar de condição. Por que condição? Porque ela te diz quando você deve ativar esse efeito, em que condições você pode ativar esse efeito. No caso de once per turn somente, a gente subentende que é só durante a main phase, tá? Com exceção das trap cards. As trap cards podem se ativar a qualquer momento ou em turno de qualquer duelista. Mas, se não for uma trap card, for um monstro ou uma spell card contínua que tiver essa sentença de once per turn, nós vamos estar ativando isso somente durante as nossas main phases, ok? E sempre como Chain Link 1, na maioria das vezes, tá? Nesse caso desse efeito aí. Vamos dar procedência aqui. A gente tem ali, né? Você pode pagar 1000 pontos de vida, então dar alvo em uma carta em campo. Ponto vírgula. Esse ponto vírgula e toda essa sentença que está grifada de rosa, a gente tem como custo. Porque a que custo você vai ativar esse efeito? O custo é ter 1000 pontos de vida e uma carta em campo para dar alvo, ok? Então se você tiver uma carta em campo que não pode ser alvo, você vai ser obrigado a dar alvo no seu próprio monstro, que nesse caso seria o Michael que tem esse efeito. Então é bem complicado isso. Então tomem cuidado com esse tipo de jogada. Em amarelo a gente tem o efeito propriamente dito, tá? Que é banir o alvo. Bom, bem simples isso aí, viu, gente? Então não se confundam. E eu já havia dito pra vocês, tá? Ali, o azul e o rosa, você vai estar executando essa ação na ativação da carta, ok? Quando você ativar o efeito, automaticamente na sua declaração de efeito, você já tem que pagar os 1000 pontos de vida e dar o alvo em uma carta em campo. E aí vai ser aberta uma corrente, talvez, né? Se o oponente for responder com alguma coisa, vai ser aberta uma corrente, a corrente vai resolver, e só no momento que ela resolver, a carta vai ser banida. Então, sempre que a gente tiver 2 pontos ou ponto e vírgula, essa ação acontece durante a ativação, ok? Depois do ponto e vírgula e os 2 pontos acontece durante a resolução. Vamos lá, vamos continuar aqui. Temos ali o texto sem PST. Você pode ver que ele não tem 2 pontos, nem ponto e vírgula, mas ainda dá para dar uma entendida nele, né? A gente pode ver que essa primeira sentença ali é um custo e a segunda um efeito propriamente dito, tá? Mas se a gente fosse arrumar esse efeito, ele seria mais ou menos assim, né? A gente trocaria aquele end por dentro, trocaria o select por target e o removido do jogo por banido. E ainda adicionaria ali o ponto e vírgula no lugar daquele ponto, né? Aí a gente daria mais ou menos que uma mexida no efeito para ele se tornar mais padrão. Seria mais ou menos dessa forma aí, tá? Vamos lá falar agora sobre os efeitos das cartas, ok? Como a gente vai identificar os efeitos das cartas, o jeito que ele se comporta? A gente tem ali, né, esses tipos de efeitos. Contínuo, ignição, gatilho, rápido e de virar. Pelo manual do Yu-Gi-Oh! A gente só poderia classificar monstros por esses efeitos, ok? Eu vou estar classificando os Spell Traps porque, embora elas não entrem nessa classificação, elas recebam outro tipo de nome ali e tal, é muito parecido a forma que esses efeitos funcionam, ok? Eu vou estar discursando melhor sobre isso quando chegar a ocasião, tá? Então vamos ali. O primeiro efeito é um efeito contínuo. Você pode reparar que em todo aquele efeito a gente não tem a adição de 2 pontos nem de ponto e vírgula, porque se você tiver 2 pontos e ponto e vírgula, caracteriza o efeito como um ativo, ok? Temos ali também o efeito de ignição, tá? O efeito de ignição ele tem a seguinte característica.
ele não tem uma condição muito específica. A condição dele vai ser, na maioria das vezes, como assim, um super turn, ou nem vai aparecer essa sentença um super turn, porque o efeito não é um super turn, tá ligado? Mas normalmente ele não tem uma condição, não tem condição. A condição normalmente dele é você ativar uma vez, ou durante uma etapa de jogo específica, tá? Mas uma coisa muito importante sobre os efeitos de ignição é que eles são sempre assim o Chainlink 1 da corrente. Eu não me recordo de ter visto um efeito de ignição que não seja Chainlink 1, tá? Mas se vocês algum dia repararem um desse, me mostrem, cara, eu vou bater palma pra você. Porque eu realmente, todo o meu tempo que eu jogo Yu, eu nunca vi um efeito de ignição depois do Chainlink 1. Temos ali os famosos efeitos de gatilho, que são os triggers. Né? Esses aí são os mais complicados, porque eles são de speed 1, tá? Como efeito de ignição, ele também é um efeito de speed 1. E você pode ativar mais de um efeito de gatilho ao mesmo tempo, e só nesse caso, somente nesse caso, a gente teria Speed 1 sendo ativos em Chain, tá? Eu já havia dito isso pra vocês, né? No vídeo anterior tá lá, que Speed 1 não pode ser ativo em resposta a Speed 1, com exceção quando for vários efeitos de gatilho tendo seus efeitos ativados ao mesmo tempo. Os efeitos de gatilho, diferentemente ali do efeito de ignição, eles têm uma característica muito importante, que eles sempre têm uma condição muito específica de quando esse efeito vai acontecer. Você pode ver ali no nosso exemplo, né, que ele está dizendo para você ali que quando essa carta for summonada, tá? Já no outro não tem nada do tipo, né? Só está me dando custo ali e mais nada, né? O que isso significa? Significa que esse efeito só pode ser ativo durante as nossas main phases e você deve pagar 1000 pontos de vida toda vez que você quiser ativar. Já ali no efeito de gatilho, você só pode ativar esse efeito quando esse monstro for summonado, entendeu? Não é durante a main phase, não é durante a battle phase, é em qualquer momento que esse monstro for summonado, independente do turno dos duelistas, tá? Temos ali os efeitos rápidos. Eles são caracterizados pelo uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, ou somente durante o turno de qualquer duelista, ou esse efeito é um efeito rápido, como eu já tinha comentado para vocês no vídeo anterior. Os efeitos rápidos, eles são normalmente os chain links intermediários, tá? Pode ser o 2 em diante ou 3 em diante, depende aí de quem foram os iniciadores da corrente. Mas normalmente o efeito rápido vem em resposta a algum outro efeito que já foi ativo. Mas nada impede que um efeito rápido seja ativo antes de um efeito de ignição ou de gatilho, né? Justamente para evitar que esses efeitos sejam ativos. Por exemplo, nesse tipo de efeito aí, né, do efeito do Pleiades, se a gente tivesse aí o nosso efeito de gatilho, vamos ver ali, o Telarch Knight sendo summonado, tá? Eu poderia, no momento da invocação, né, como a prioridade vai ser passada a mim, quando ele colocou um monstro em campo, a prioridade dele vai ser passada, você poderia, né, estar retornando ele para a mão em resposta aí a invocação dele, que vai ser atrelada com o efeito desse monstro. Mas, se fosse no caso ali do nosso de ignição, do Judgment Dragon, você pode ver que não é atrelado a summon dele, entendeu? Depois que ele entrou, você paga os pontos de vida. Então, no caso do Pleiades, não vai adiantar muito por causa dos outros efeitos do Judgment Dragon. Mas imagine o seguinte: quando a gente desce ali o Telarch Knight, ele desce automaticamente ativando o seu efeito, porque é um efeito trigger, tá? Então esse efeito está atrelado à summon dele, tá? E como ele summonou, a prioridade vai ser dele, tal. Aí você tem que responder ele, mas o efeito dele vai rodar e só vai adiantar que você vai voltar o monstro dele para mão. E o outro monstro vai ser summonado também, né? Tipo, como está escrito ali, né? Você summona ele e pode summonar outro. Então, no final das contas, você volta um para a mão e o outro desce. No caso do Judgment Dragon, que é um efeito de ignição, você pode estar ativando esse efeito antes, tá? Dele estar declarando o efeito. Porque, veja só, você tem uma prioridade para ativar um efeito logo que ele summona o monstro. E só depois que você falar assim, ah não, você summonou, eu não quero ativar nada, que ele vai poder estar ativando o efeito dele, ok? Aí, a partir do momento que ele ativou o efeito dele, dá um adeus, filhão, porque você pode voltar o que você quiser para a mão aí, que o efeito dele vai acontecer do mesmo jeito, né? Porque voltar para a mão não é negar.
Vamos continuar aí. Temos os efeitos de flip, tá? Que são basicamente os efeitos de virar, tá? Quando o monstro é virado com face para cima, ele resolve um determinado efeito. Esses efeitos de flip são muito parecidos com os efeitos de ignição. Desculpa, com os efeitos de gatilho, tá? Só que eles têm a diferença que eles são tratados como efeitos flip. Então, eu não sei por que tem essa distinção. Sinceramente, na hora de jogar é a mesma coisa praticamente. Alguma diferencinha ou outra que muda entre as interações das cartas, mas de maneira geral é bem parecido. Vamos dar os exemplos aqui. Como efeitos contínuos, a gente tem aqui a Tank e o Dark Law. Você pode ver ali que a Tank tem um efeito que diz o seguinte, que todos os monstros besta guerreira ganham 100 de ataques. E o Dark Law diz que todas as cartas que forem ao cemitério são banidas ao invés disso. Esses efeitos são contínuos, eles não têm 2 pontos nem ponto e vírgula em sua sentença, e isso caracteriza um efeito contínuo. A única diferença entre uma Spell Trap contínua e um monstro que tem um efeito contínuo é que a Spell Trap só começa a valer o efeito contínuo dele quando a carta resolve. Já o monstro é quando ele entra em campo. Então, se no meio de uma corrente uma carta com efeito contínuo entrar em campo e um monstro entrar em campo, essa carta contínua que entrou em campo só vai começar a ativar o seu efeito depois que essa corrente terminar e ela abrir uma nova corrente. Já o caso dos monstros, esse efeito vai estar começando a valer a partir dali, ok? Vamos dar continuidade ali. Os efeitos de ignição. Tá aí o nosso Judgment Dragon, que estava sendo utilizado ali nos exemplos anteriores, né? E é como eu falei para vocês, ok? Os efeitos de ignição aí, eles têm essa característica de sempre iniciarem uma corrente, tá? E aí você simplesmente deve pagar o custo e ativar esse efeito durante as suas main phases. E na maioria das vezes ele vai ser o Chainlink 1, ok? E ele pode ser respondido pela mãe toda. Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, vou repetir, né, caso vocês não se lembrem. Tanto aqui nesses exemplos aqui de contínuo e ignição que eu vou vir daqui pra frente, eu coloquei Spell e Traps como exemplos porque elas têm um funcionamento muito parecido, tá? Mas o manual do Yu-Gi-Oh! Ele diz só pra monstros, tá? Mas eu acho a Panteísmo um efeito muito parecido, tá? Não só a Panteísmo, como qualquer Spell e Trap praticamente, que não seja a Quick Play, tá? Tem um efeito muito parecido com os efeitos de ignição, beleza? Serve até para aquelas cartas contínuas que estão em campo e no campo você, uma vez por turno, você pode estar ativando eles de maneira prática. É bem parecido, tá? Você ativa e resolve do mesmo jeito. É sempre Chainlink 1, você só nega o efeito dela se você negar o efeito, né? No caso das Spell Cards contínuas e Trap Cards, se tiver um efeito similar, você pode destruir ao invés de negar. Aquela coisa bem básica, tá? Uma coisa muito importante aí, tá? Que muitos novatos podem se confundir, é que mesmo o monstro não esteja em campo, na maioria das vezes nesse caso de ignição, o efeito dele acontece querendo ou não, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui o Judgment Dragon como Chainlink 1 e o nosso Pleiades, que foi o exemplo anterior, que se não me engano vai estar no próximo, não está, no próximo do próximo, ali ó, o Pleiades foi ativo em resposta, que é aquele monstro Exceed, o Pleiades ia retornar o Judgment Dragon para a mão e o Judgment Dragon iria ativar o seu efeito da mesma forma. O mesmo vale ali para Panteísmo, tá? Aquela Pandetia ali. Se essa carta fosse voltada para a mão, se ela fosse destruída, se ela fosse banida, ela iria resolver da mesma forma. O único jeito de evitar esses efeitos de ignição é negando eles, tá? A não ser que a carta esteja escrito que essa carta deve permanecer em campo para resolver. Essa sentença às vezes aparece em algumas cartas, e nesse caso, tudo que eu falei aqui é inválido, tá? Então aí se você removesse essa carta de campo, aí sim o efeito dela não aconteceria. Mas são casos muito raros, tá? Não é assim a maioria das vezes. Na maioria das vezes você pode fazer o que você quiser com a carta, que o efeito vai acontecer. Exceto se você negar. O único jeito de parar o efeito de ignição na maioria das vezes é negando, tá? Ou nem deixando o efeito ativar, ok? Você ativa um Quick Effect antes do adversário declarar a ativação desse efeito. Mas logicamente só vai estar sendo válido na hora da summon, né? O cara desce o monstro, na hora que ele descer o monstro você tem a prioridade. Como ele desceu o monstro, você recebeu prioridade, você pode ativar um Quick Effect, pode estar destruindo, voltando para a mão, banindo.
antes do seu adversário anunciar um efeito de ignição. Mas esse tipo de jogada não fica tão válido quando você tem uma spell card, tá? Porque como a spell card vai ser o seu primeiro movimento, né? E você é o dono do turno, ele só vai ter prioridade depois que você ativar o spell card. E daí em diante não tem como você parar esse efeito a não ser negando. Bom, vamos dar continuidade aqui. Os efeitos de gatilho. Aqui a gente aparece mais uma vez a Tank, tá? Lembrando que ter colocado ele aqui foi uma escolha minha, tá? A gente pode também chamar de gatilho-like ou trigger-like trigger. Então uns lances assim, porque embora seja Spell Trap, tem um funcionamento muito parecido com monstros. Então alguns juízes chamam aí de trigger-like. Eu acho que é isso, se não me engano, tá? A Recreate tem um efeito de gatilho, mas é uma trap. Então ela tem uma ruling totalmente complexa sobre ela. Ela tem umas regras totalmente difíceis de se compreender no início do Yu-Gi-Oh! Mas eu vou dar uma palhinha para caso vocês encontrem uma carta similar. Bom, primeiro vamos falar aqui sobre os efeitos de gatilho. Eles têm uma condição muito específica, algum evento tem que acontecer para essas cartas poderem ativar. Ali no caso do Moral Tack, Artifact Moral Tack, essa carta tem que estar na sua zona de Spell e Trap, tá? E ser enviada para o cemitério no turno do seu oponente. Essa é a condição, estar na Spell Trap, ser enviada para o cemitério no turno do seu oponente, aí você pode ativar o efeito dela, que é summonar ela pro campo e destruir um monstro do seu oponente em sequência. Tá? Primeiro você summona, depois você destrói. Bom, é um efeito bem forte, viu? Parece incomum, você fala assim, nossa, quando que vai ativar esse efeito? Mas o baralho de Artifact com certeza tem a mecânica necessária para isso, tá? Então não é uma coisa tão impossível assim. Temos ali o Psyframe Beta, Psyframe Gear Beta, né? Ele tem um efeito, se não me engano, é de quando seu oponente declara um ataque, ou se não, é quando ele summona um monstro. É sempre os efeitos desse assim do Psyframe. Então veja só, independente do que for o efeito dele, veja que um evento aconteceu. Ou seja, a declaração de um ataque, ou seja, declaração de ataque, ou seja, tipo, o summon de um monstro. Aí você pode ativar esse efeito dele, ok? Ali no Fire Formation tá um exemplo de trigger muito comum, como é o do Stellar Knight, tá? Quando essa carta é ativada. Então, a partir do momento que essa carta é ativada, você gera um efeito trigger, entendeu? Uma coisa bem legal. Esse efeito trigger está meio que junto com a ativação da carta. Então, na hora que a carta resolve, ela resolve a ativação dela e o efeito trigger dela, entendeu? E a partir desse momento, o efeito contínuo dela começa a valer, porque ela também tem um efeito contínuo de dar 100 pontos de ataque. E o trigger resolve ao mesmo tempo. Vamos ali para Recreate. Não, vou voltar um pouquinho aqui, tá? Antes de entrar na Recreate. Também aqui um efeito de gatilho, o Stellar Knight, que quando eles são summonados, e também aqui os Burn Abes, né, quando eles são enviados para o cemitério. Você pode ver que todos eles têm umas condições bem específicas, né? O Recreate também tem esse trigger-like, mas ele é bem complexozinho. Ele é um efeito mandatório, tá? O que quer dizer? Ele não é You Can. Tá? A maioria dos efeitos no Yu-Gi-Oh! São You Can. Esse Recreate não é. O que faz acontecer? Faz acontecer que quando você tem uma Recreate em campo e seu oponente invoca um monstro, e o efeito dela diz que quando seu oponente fizer um Normal ou Flip Summon, né, de um monstro level 4 ou menor, negue seus efeitos e até o final do turno. Então o que acontece? Se esse monstro tiver um efeito trigger na sua summon, como é o caso do Stellar Knights, por a Recreate ser mandatória, a Recreate vai ativar primeiro que os monstros que foram summonados. Então ela acaba sendo Chainlink 1 e o monstro acaba sendo Chainlink 2. No caso de monstros com efeitos de trigger, a Recreate não consegue negar, ok? Então o monstro trigger ativar em Chainlink 2, e aí a gente teria o monstro resolvendo e depois a Recreate resolvendo, mas quando o monstro resolveu, tá? Quando a Recreate resolveu, o monstro já havia resolvido, então não tenho o que comentar. Bom, mas ela tem outro efeito ali também, que é quando monstros 5 ou maior são special, você pode negar também, e se eles saírem de campo, você pode banir. Você pode ver o seguinte, que esse efeito de banir, quando você for ler a carta, ela tem um caráter contínuo. Então, monstro que foi espécie summonado, né, naquele turno, na hora que ele sair de campo, ele vai ser banido sem ativar uma corrente.
Então o que vai acontecer ali? Se o monstro que foi espécie summonado tiver um efeito de ignição, você pode ver que a Recreate vai ativar como Chainlink 1 bem na hora que esse monstro descer. Tá? Pode ser normal ou pode ser special, nos dois casos aí que essa carta vai se aplicar. Ela vai descer como Chainlink 1. E aí o monstro vai descer. E na hora que a prioridade voltar para o seu oponente para ele ativar o efeito, ele já vai estar com o efeito negado. Isso é bem importante e isso acontece tipo na maioria das vezes. A Recreate ela é nos baralhos de Clees aí, né? Porque ela é uma carta do baralho de Clee para justamente parar os efeitos de ignição, ok? Principalmente isso, né? E outros efeitos também aí, os Clees têm umas vantagenzinhas quando essa carta está em campo. Não vale a pena estar discursando sobre isso aqui. Vamos dar uma continuidade aqui. Os efeitos rápidos, ok? Deixa eu só voltar aqui na Recreate para falar um negócio. A Recreate também pode ser usada como uma carta trap e ser Chainlink 2 e acabar negando um efeito trigger, tá? Só que para isso ela vai ter que estar virada para baixo, ok? E só se ativa em resposta quando o seu oponente fizer esse trigger. Então o que vai acontecer? O seu oponente vai fazer o trigger, essa carta tem que estar para baixo obrigatoriamente para você poder fazer essa jogada e virar ela para cima. Na hora que virar para cima, em resposta à declaração do efeito trigger, a Recreate será um Chainlink 2, tá? E aí a Recreate vai resolver primeiro que o monstro e o monstro vai estar sendo negado. Mas é basicamente só nesse caso, tá? E ela só pode fazer isso porque ela é uma trap. Caso ela fosse uma spell, nada disso aconteceria. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre os efeitos rápidos, tá? Isso aqui é válido somente para monstros, ok? Porque pelas mecânicas de jogo mesmo, as traps e spell cards quick play, elas já são efeitos rápidos, então não tem por que você colocar essas sentenças nessas cartas. Já vamos comentar aqui um pouquinho. O Pleiades, né, ele fala que uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode ativar o dele. Você pode ver que aí é um efeito rápido. Aí o Clear Ring vai estar funcionando da mesma forma, só que tem uma confusãozinha aí. O Clear Ring, embora ele seja um efeito rápido, ele tem uma condição bem estabelecida, tá? Que é quando o monstro level 5 ou maior ativa efeito, ou quando um efeito de um monstro afeta um efeito de um monstro, não, acho que é um efeito de uma carta afeta o monstro da alvo no monstro de level 5 ou maior. O Clear Ring ele pode ativar o efeito dele quando isso acontece e negar. Você pode ver que ele parece um Trigger Effect, porque ele está pedindo uma condição bem elaborada, tá? Um evento no jogo tem que acontecer. Só que ele não é um Trigger Effect, por quê? Porque ele acontece em resposta, tá? A alguma ação. Você pode ver que os Triggers Effects eles não acontecem em resposta a nada. Eles acontecem porque a condição dele foi satisfeita por algum motivo, tá? Não é o caso do Clear Ring. O Clear Ring ele está sendo ativo em resposta diretamente a alguma coisa, ok? Temos ali Effect Valor também, que ela fala ali que durante o turno do seu oponente, durante a main phase dele, você pode descartar essa carta da mão, dar alvo no monstro em campo e negar os efeitos dele até o final do turno. E tem a seguinte sentença nele: esse efeito é um efeito rápido. Então o que isso significa? Significa que você não necessariamente precisa dar o Effect Valor em resposta a alguém, tá? Como é o caso do Clear Ring. Você pode simplesmente, o seu adversário invocou um monstro, você sabe que esse monstro tem efeito de ignição, então você pode mandar um Effect Valor antes dele anunciar. Mas também você pode deixar ele anunciar que o resultado seria praticamente o mesmo, né? O monstro teria o seu efeito negado. Temos ali o Psyframe Gear Gamma, que tem uma coisa muito parecida ali com o Clear Ring. Ele pede uma condição bem elaborada para ativar os seus efeitos. Só que, como o Clear Ring, ele vai estar ativando em resposta, tá? Não é igual os efeitos de trigger, que uma ação deve acontecer, por exemplo, a declaração de um ataque, ou por exemplo, sei lá, um monstro ser summonado, tá? Não é isso. Aí, no caso desses dois aí, é exatamente a ativação de efeitos, e em resposta essas cartas podem ser ativas, tá? Normalmente esses efeitos rápidos, que têm essas condições bem específicas, são para negação, na maioria das vezes, né? Tipo, você tem essas sentenças assim, quando o seu oponente declarar um efeito, negue o efeito. Os monstros que têm esse tipo de efeito normalmente são de negação. Mas pode ser que você encontre algum outro tipo de efeito rápido, tá?
que tenha esse tipo de sentença, que dão uma condição bem elaborada. Bom, temos aí os efeitos de virar. Né? Como eu já havia dito, esse monstro vai ativar seu efeito quando ele for virado para cima. Seja por Flip Summon, né? Que é o monstro estar para baixo você, na sua main phase virar para cima, ou na declaração de um ataque na hora que for batalhar. Na hora que os monstros batalham, os efeitos são ativos, tá? Porque eles viram. Então você declara um ataque no monstro virado para baixo, na hora que você declara o ataque, esse monstro para cima, e os efeitos de flip são ativos. Temos ali, que eu marquei com um xizinho, porque não é um efeito de virar, é um efeito trigger. Algumas cartas que têm essas sentenças, quando essa carta é virada para cima. Não é um efeito trigger, não é um efeito flip, é um efeito trigger, mas funciona da mesma forma que um efeito flip, tá? Funciona igualzinho. Então eu nem vou comentar muito sobre isso. É um efeito trigger porque tem uma condição a ser satisfeita e vai ser, a maioria das vezes, o Chain Link 1 ali e tal. Pode acontecer de ter mais um trigger acontecendo ao mesmo tempo e tal. Mas sempre tem os primeiros Chain Links e vai acontecer com uma determinada ação, ok? A ação nesse caso aí foi essa carta virar para cima. E ela pode virar para cima tanto por Flip Summon ou por declaração de ataque. Então acaba funcionando do mesmo jeito que um Flip, tá? O vídeo acaba por aqui. Então, falou, galera!